Olá, boa tarde. Feliz sábado a todos os irmãos que nos acompanham, colegas, amigos, parceiros dessa nossa trajetória, do nosso projeto. Obrigada por estarem conosco, acompanhando as nossas ações, né? Hoje nós estamos acompanhando aí mais um capítulo nosso projeto do NASP e suas memórias, né? Já temos trabalhado com vários temas, alguns sábados, e a nossa proposta é termos este horário do sábado às 4 horas, para que possamos conversar um pouquinho sobre não só as histórias do colégio, né? Conhecermos personalidades que por aqui passaram, que foram importantes para a construção do nosso colégio, mas também para o desenvolvimento educacional e espiritual, né, do Adventismo, não só em São Paulo, mas também na formação de missionários para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada porque você está conosco mais uma vez. Todos os comentários são muito bem-vindos, né, e nosso objetivo é divulgar as informações. Hoje nós estaremos conversando sobre o professor, pastor, diretor, reitor, enfim, uma personalidade marcante na história do colégio, que é o pastor Neville Gorski. Muitos colegas têm, imagino, muitos amigos que nos acompanham, muitas histórias, vivências com ele, e nós teremos aí a participação dele também em uma entrevista que foi realizada. Então, nós hoje temos essa oportunidade, esse privilégio de conhecermos um pouquinho mais da história do pastor Neville. Antes de começarmos, é o nosso hábito fazermos uma oração, né, para que o nosso Senhor esteja conosco. Vamos orar, então, por gentileza? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque vemos a tua mão guiando a história deste mundo, guiando a história da nossa igreja, a história das nossas instituições. Obrigado, ó Pai, porque temos esta oportunidade para aprendermos, dividirmos, discutirmos sobre assuntos que dizem respeito a não só a nossa memória institucional do NASP, como também a muitas personalidades que construíram a nossa história. Fica conosco, abençoa as nossas atividades, tudo isso nós nos colocamos nas tuas mãos e desde já agradecemos em nome de Cristo. Amém. Na live de hoje, né, nós seguimos o nosso formato aqui, uma conversa entre a Emily, né, a Emily Bertazzo, a nossa coordenadora do Centro de Memória, tem não só uma das idealizadoras desse projeto, das lives, mas uma grande parceira, né, tanto na organização dos materiais, na organização das exposições, em todas as atividades que o Centro de Memória tem promovido. Seja bem-vinda, Emily, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Essa live é organizada e feita por mim e pela professora Gabriela, que é a nossa professora, historiadora, professora dos cursos de ensino superior aqui do NASP e a nossa pesquisadora aqui no Centro de Memória também. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história dessa grande figura aqui do NASP, que é o pastor Neville Gorski. Ele foi uma figura muito importante para muitos aspectos da nossa escola, a gente vai conversar sobre isso. E nós vamos, além de falar sobre ele, mostrar fotos, peças do nosso acervo aqui no Centro de Memória para ajudar a contar essa história, a gente vai escutá-lo também em alguns trechinhos de uma entrevista que foi gravada em 2019 na casa dele, lá em Engenheiro Coelho. A gente foi lá, passou uma tarde com ele conversando sobre muitos aspectos da história do NASP e da trajetória dele aqui na nossa escola. E a gente tinha usado um pequeno trecho para o programa Educação, que foi disponibilizado em 2019, e outro pequeno trecho para os 50 anos da enfermagem. Mas aqui nas redes sociais a gente nunca tinha usado, então tem muitas pessoas que não conhecem essa história ou que faz tempo que não revivem essa história e que nunca viram essa entrevista que a gente fez com ele. Então separamos alguns trechos que nós vamos intercalar com os demais materiais aqui do nosso acervo, materiais que fazem parte da história aqui da nossa instituição. Vamos lá. Muito bem, Emily, muito obrigada.
nós começamos apresentando, né, a nossa personalidade de hoje, dispensa apresentações, mas, enfim, dados mais específicos, né? O pastor e professor Neville Gorski nasceu no dia 11 de junho de 1924, na cidade de Itararé, São Paulo, uma cidade que tem uma história importante do adventismo nessa região sul do país, filho de Guilherme Luiz Gorski e Cornélia Zimmermann Gorski, né? Ou seja, imigrantes que se instalaram naquela região, interior de São Paulo. Nós temos aqui algumas imagens, né, algumas fotografias do pastor. Na primeira imagem, nós vemos uma imagem de 1942, aí na ocasião da formatura ginasial, né, a gente percebe aí todo o glamour, né, todo preparado para a cerimônia de formatura. Ao centro, já uma imagem de 1950, quando o professor, né, nessa ocasião, o professor Neville, realizando as suas atividades com os alunos, né, trabalhando como professor no colégio. Ele se forma no colégio e, posteriormente, então, vai desenvolver-se trabalhando como professor para as atividades ginasiais. E na fotografia 3, né, já bem mais atual, uma fotografia dos anos 90, aí o professor e já pastor, né, então o pastor Neville, na condição de diretor-geral do UNASP. Né? Então, a gente percebe aí uma personalidade que teve toda a sua vida, né, de encontro com a história do colégio, ou melhor, ao encontro, né, com a história do colégio, na medida em que não só se formou, mas trabalhou como professor e, posteriormente, como gestor. E nós vamos, então, ouvi-lo um pouquinho, né? Ele vai nos contar um pouco dessa história e desses primeiros momentos de formação do colégio e da sua educação no antigo Colégio Adventista Brasileiro. Mais ou menos em meados da década de 30, uma das minhas irmãs foi enviada para o colégio, naquele tempo o Colégio Adventista, a fim de estudar. Quando ela voltava, trazia fotos do colégio. Mostrava para a gente, achava interessante, contava as histórias de alunos na escola lá. Depois que esta estudou 2 ou 3 anos, uma segunda irmã foi estudar lá também. E eu, ouvindo sempre as histórias, mantinha aquele desejo de um dia ir lá. Houve um ano em que meu pai fez uma viagem a São Paulo, me levou com ele a título de passeio. E entre os passeios estava a visita ao colégio para visitarmos a minha irmã. E eu fui, gostei, e cada vez mais aquele interesse de um dia estudar. Porém, na questão do ensino primário, a minha educação foi muito precária, porque numa das revoluções, creio que foi de 32, eu havia entrado na escola e nisso as aulas foram interrompidas. Em virtude dessa interrupção, meu pai disse: "Você não vai mais à escola, eu vou mandar você ser alfabetizado por uma irmã nossa." Uma senhora muito caprichosa, não tinha muito estudo, mas aprendi a ler e escrever. Depois, meu pai disse: "Você tem que continuar, mas eu não quero que você vá ao grupo escolar. Lá é muito difícil." E uma outra senhora que havia estudado aqui, no colégio, concordou em dar aulas para mim e para mais meu irmão e 2 ou 3 crianças da igreja que precisavam de estudar. Em sua oficina, ele fabricou algumas carteiras, levou essas carteiras para a sala de visita daquela casa lá onde morava a senhora e estudamos. Porém, o meu estudo foi um estudo de português, linguagem, caligrafia, matemática e nada mais. Nada de ciência, nem geografia, nem história. E chegou o tempo em que, para validar meus estudos, meu pai disse: "Você precisa ir para o grupo escolar."
Era já o início do segundo semestre do ano de 1936. Foi à escola, conversou com o diretor, ele aceitou que eu entrasse no quarto ano. Tive a felicidade de ser uma professora muito boa, que completou minhas necessidades de falta de conhecimento, e acabei recebendo o diploma do quarto ano nesse ano, 36. Mas como fazer para ir ao colégio? Recursos eram escassos. Meus pais trabalhavam, minha mãe cuidava da casa, e meu pai na carpintaria dele, mas o dinheiro não era suficiente. Passei a vender pão na rua. E por muitas vezes eu andei gritando pelas ruas, padeiro, padeiro. Recebia 10% de lucro, entregava para minha mãe, ela marcava tudo numa caderneta, no fim do mês punha na Caixa Econômica e foi juntando. Nesse tempo também, uma tia minha que tinha um armazém de secos e molhados, como se dizia naquele tempo, precisava de alguém para ficar no balcão, porque ela precisava de cuidar um pouco do marido que estava doente. Me contratou para fazer esse serviço. Passei a trabalhar para ela. Ela me dava 60 mil réis por mês. E eu fui juntando. Quando chegou o final do ano, meu pai disse, agora acho que já dá para você ir. Fizemos os cálculos. Ao me decidir do meu emprego com a minha tia, em vez de 60 mil réis naquele ano, ela me compensou com 80 mil réis. O fato é que, reunindo tudo, dava para pagar o estipendo durante um ano. E assim, em 1938, fui para o colégio como aluno interno. E lá estudei até terminar o ginásio de 5 anos, que era como se formava a pessoa no curso ginasial. Então, a gente tem aqui esse início, né, do pastor Neville Gorski chegando aqui na nossa instituição em 1938. E aqui tem uma foto dos rapazes, bem na frente do antigo dormitório 1, antigo D1, né, que atualmente é o prédio administrativo. Esse era o dormitório nesse período, e aí tem um grupo de jovens que estão reunidos na frente, e ele é um desses jovens desse período que tinha acabado de chegar, bem novinho, aparece aí, como a gente comentou, né? Chegou com 13 anos aqui na escola. Então, a gente colocou esse recorte, esse detalhe, para vocês enxergarem, mas ele é esse rapaz aqui, ó, que está passando o cursor aqui na frente, e o professor Orlando Ritter, por um acaso, também chegou no mesmo período, teve uma trajetória bem parecida. Os dois tinham acabado de chegar aqui na instituição, e aí estão os demais jovens do período que vieram para estudar o curso ginasial, o curso colegial, o curso teológico também, né? Muitos jovens desse período vinham estudar esse curso aqui na nossa instituição, que era o único curso teológico no Brasil. E o professor Neville chegou, então, com 13 anos aqui na nossa escola. É interessante a gente perceber, né, Emily, nesse momento o colégio já tinha fama, né, ainda já tinha uma história, já tinha uma trajetória. O pastor Neville comenta as fotos que a irmã trazia sobre o colégio, e quando nós pesquisamos os registros, os documentos desta época, os relatos, de que várias famílias adventistas de outras cidades do interior de São Paulo enviavam seus filhos para irem estudar no colégio, justamente atraídos por essa fama, né? O colégio adventista, o interesse não só numa formação colegial, mas também no teológico. E é curioso notarmos o esforço que o professor Neville, né, o menino Neville, ainda nessa idade, faz para conseguir os recursos, né? Ele trabalha, ele poupa seu dinheirinho para conseguir pagar o ano de estudos, e também chegando ao colégio nos anos seguintes, ele trabalha no colégio, desenvolve várias atividades,
a fim de conseguir custear os seus próprios estudos. É uma informação, é um menino, um jovem rapaz de muita abnegação, né, de muito determinado. E a gente tem aqui na nossa próxima, seguindo a entrevista, né, o próximo trecho, o pastor Neville nos conta mais aspectos, né, desse momento de formação ginasial, colegial e as dinâmicas da formatura. Isso, agora a gente vai assistir esse trecho da película de 1940, que é um vídeo que foi montado com a digitalização de uma película do nosso acervo, aqui do Centro de Memória. Então, uma película original dessa década, que foi encontrada aqui dentro da nossa instituição. Nós digitalizamos esse material, levamos em uma empresa aqui em São Paulo para digitalizar, e para contextualizar um pouquinho quem está assistindo aqui com a gente, como que era a nossa instituição nesse período aí da década de 40, que é um pouquinho depois de quando o pastor Neville chegou e como que ele passou esses primeiros anos aqui na nossa escola como estudante. Vamos ver como era o NASP, Campo São Paulo, na década de 40. Só para a gente contextualizar aqui, para quem não conhece essas imagens, a gente tem aqui as imagens de um desfile. Por exemplo, essa imagem aqui, o pastor Neville é esse rapaz aqui. Então, ele estava nessas imagens, participando desse período. A formatura que aparece em algumas imagens também, a gente vai comentar mais para frente, mas é a formatura dele também. E dá para a gente ver aqui várias imagens, então, que ele estaria participando, ele estaria entre esses jovens aqui, né? Nessa imagem aqui, por exemplo, está o pastor Orlando Ritter,
né? Aqui a gente tem algumas outras figuras importantes desse período, e ele também é um desses jovens que estava por aqui, nessas imagens que foram gravadas aqui na década de 40. E aqui a gente tem, no próximo slide, essa imagem que é um lago aqui da nossa instituição. A gente comentou sobre esse lago em outras lives já, mas essa foto a gente ainda não tinha utilizado, é uma foto aí dos anos 40, 50, porque esse lago ele foi construído inicialmente lá, desde o início da nossa escola, né, já ocorreu essa preocupação de construir uma represa na nossa instituição, porque a Lighting Company, que era a companhia que produzia energia, né, aqui para a cidade de São Paulo, ela não chegava na região rural aqui do sertão de Santo Amaro, onde foi comprada a nossa fazenda. Então, os nossos fundadores já construíram esse lago. Em 1916, 17, a gente já tem o primeiro trecho, né, contando sobre o início dessa mini hidrelétrica que foi construída aqui na nossa escola, roda d'água, a gente já mostrou algumas coisas sobre isso. E esse espaço ele foi utilizado... Os alunos que vão no centro de memória falam, para dar água para os animais, para lavar roupa, para tomar banho, né? Então, alguns alunos, eles tomaram banho, fizeram atividades recreativas nesse lago, mas essa era a principal função deles, servir de energia elétrica aqui para a nossa escola. E dentre uma das atividades, né, que era desenvolvida, das atividades desenvolvidas neste espaço, era também um ambiente para a realização dos batismos, né? Vários já relatam essa memória, e nós temos aí a imagem do batismo do professor Neville, nessa circunstância, que ocorreu dia 19 de novembro de 1938, né? Já ali no mesmo ano em que ele chega ao colégio. Batizado pelo pastor e preceptor Juan Mayer, nessa antiga represa, né? Um espaço que era de grande utilidade para não só fornecimento de água, luz elétrica, né, como a Emília nos comentou, como também para a realização dos batismos, dos eventos de conferência evangelística. E pontuamos aqui também a turma da formatura de 1942, nós temos concentrados aí, né, várias turmas que estudavam no colégio neste período. É interessante notar que esta cerimônia reuniam formandos de vários níveis, né, os eventos, eles concentravam as formaturas dos vários níveis, tanto os ginasiais, os colegiais, quanto o nível teológico, né? Os alunos que se formavam no seminário. E, especialmente nesta cerimônia, o diretor, né, do colégio neste momento era o pastor Domingos Peixoto, e ele faz questão de convidar o pastor John Ben como um convidado de honra, né, para estar na cerimônia, congratulando, né, não só o desenvolvimento do colégio, o colégio crescendo, aí a gente tem a seta, né, destacando o pastor John Ben, e como também selando, né, uma participação mais que especial para os alunos e os alunos do teológico em especial, né, dessa turma de 1942, e a gente nota, né, não só os alunos, toda essa composição, né, uma tradição que segue até hoje, né, a mesa dos professores e os alunos nas laterais, diante do grupo de professores. É uma tradição respeitosa, muito bonita, né, que segue-se nas cerimônias de formatura do colégio até a atualidade. A gente tem aqui no canto esquerdo a figura do professor Neville Gorski, aqui perto dele também está o professor Orlando Ritter e alguns formandos desse período, e aqui em cima estão os formandos do nível teológico. Aqui a gente tem o professor José Guimarães, né, que foi um secretário aqui da escola por muitos anos. Então, do lado dele, o pastor John Ben, ao centro da mesa, o diretor da escola, o pastor Domingos Peixoto, o professor Siegfried Schwantz, que era professor desse período aqui também, e o inspetor federal, porque nesse período todas as formaturas precisavam de uma inspeção do governo, então vinha a figura desse inspetor aqui na nossa instituição para acompanhar todos os acontecimentos legais que uma formatura deveria ter. E agora, nesse próximo vídeo,
a gente vai ver, então, um trecho em que o próprio pastor Neville comenta sobre os acontecimentos desse período que ele estava aqui e dessa formatura. Olha, estudando o curso ginasial, eu tinha como colegas muitos alunos que não tinham curso oficial. Ao chegarem ao colégio, os diretores faziam uma avaliação e colocavam um aluno na terceira, na quarta, dependendo, até na quinta série. Mas eu tinha alguns colegas que vinham comigo desde a terceira série, porque ali haviam ingressado também. Porém, eles não faziam parte da formatura porque o curso era livre. Nós, os que deveríamos nos formar, éramos apenas 12. Chegou o dia da formatura, nós tivemos realmente uma formatura dupla, porque nós estávamos nos formando como alunos da quinta série ginasial e, devido a uma reforma do ensino, o ginásio passaria dali para frente a ser de 4 anos. Então, a turma que vinha no ginásio, estava na quarta série, também se formou. São imagens históricas preciosas, né? Para quem tem apreço pelo documento histórico, embora a gente perceba a ação do tempo, né, na película, mas a gente consegue sentir um pouco o clima do colégio desses anos 30, 40, né? O modo, no vídeo anterior nós vimos os desfiles dos alunos, as cerimônias de cunho de datas nacionais, datas cívicas, a organização dos alunos, as atividades em grupo. É curioso termos o registro, né, dessa época em tão bom estado, inclusive conseguindo distinguir, por exemplo, aí o pastor Neville, o professor Orlando Ritter, como a Emily nos apresentou. Bom, aí a gente chega no final dos anos 40, quando o pastor Neville se formou no colegial aqui da instituição. Nos relatos que ele escreveu e nos trechos da entrevista também, ele conta que o objetivo principal dele era fazer teologia. Então, ele completou o ensino ginasial, ele se achava muito novo, naquele período o curso superior de teologia ainda não era um curso reconhecido, né? Então, os alunos que se formavam no ginasial poderiam ingressar tanto no curso teológico, quanto no curso normal, quanto fazer o curso colegial. E como ele se achava muito novo, ele decidiu fazer o colegial. E depois que ele concluiu, a instituição, a direção da nossa instituição, decidiu convidar alguns alunos que tinham bom comportamento e boas notas para terem seus estudos bancados, para terem sua vida aqui em São Paulo bancadas e poderem cursar o curso superior em matemática, química, física e poderem se formar nessas áreas para serem professores da nossa instituição, porque existia falta de professores em algumas áreas. E nas áreas de exatas, que eram justamente as áreas que o professor Neville, o aluno Arthur Dassel também, e o então aluno Orlando Ritter se davam bem, né? Então, eles decidiram que aceitariam essa proposta da escola. Então, no final dos anos 40, eles começaram a cursar o curso de matemática na USP. Era para eles terem começado cursos diferentes, um fazer química, química, física e matemática, mas como algum dos vestibulares caiu no sábado, alguma das provas e parte legal que tinha que ser resolvida, eles acabaram os 3 fazendo matemática e se dividiram nas aulas aqui do ginasial e do colegial, e essas fotos aqui mostram isso, mostram esse início da vida acadêmica, da vida profissional desses personagens aqui da nossa escola e do pastor Neville nesse período também. E esse período foi curioso, porque foi justamente quando o pastor Neville chegou na nossa instituição em 1938, ele estava pegando o final da gestão americana, da gestão missionária estrangeira na nossa escola. E desde os anos 20, né, com a formação lá em 1922 da primeira turma de alunos, a Igreja Adventista no Brasil e as suas instituições estavam passando por esse processo de transição entre os professores e pastores missionários que vinham de outros países para abrir instituições aqui, para fazer a gestão dessas instituições. Então, para que brasileiros se formassem, para que desse tempo, dessa gestão, dessa geração brasileira se formar para ser professores e pastores aqui das nossas escolas. E
o professor Neville chegou no final da gestão americana, no último diretor americano aqui, e em 1939 começou a gestão do pastor Domingos Peixoto, que foi o primeiro diretor brasileiro do nosso NASP. E aí foi uma gestão que continua incentivando esses alunos brasileiros a serem professores aqui das instituições adventistas no Brasil, e foi então que dessa forma começou a carreira acadêmica e profissional deles aqui no nosso colégio. Muito bem. Temos aqui algumas personalidades, não, Emily? O pastor, temos aqui, né, já o professor Neville compondo o corpo docente na década de 40, aí a Emily está pontuando o jovem Neville, e também Orlando Ritter, aí um colega de curso, né, também uma personalidade. Nós, em outro episódio, em outro capítulo, também vamos nos dedicar à história do professor Orlando Ritter. E já aparecem aí compondo, né, o corpo docente, já nessa década, todos com o mesmo histórico muito, muito próximo, né, do que a Emily dividiu conosco, dessa formação e do estímulo da instituição, da gestão para os grupos de professores brasileiros, né, uma foto muito bonita, um corpo docente muito consistente, muitas memórias. E que a gente já percebe que existem poucos estrangeiros nessa formação de professores, né? Então, a gente já aparece aí a maior parte desse corpo de professores como sendo brasileiros, como a gente comentou aqui nessa década de 40. Muito bem. E seguindo um pouco pela vida pessoal, né, do pastor Neville, estamos destacando aspectos profissionais, as dinâmicas de docência e gestão, mas não poderíamos, né, deixar de narrar a ocasião do casamento do pastor Neville, que traz uma história bem curiosa daí do modo como o colégio funciona, né, do ponto de vista do internato. Eles se casam, né, no dia 18 de janeiro de 1948, ele se casa com a irmã Noemi Gnustman. E a história é bem curiosa de como é que eles se conheceram no colégio. Ambos, né, teriam nos lençóis, eles nos contam esse relato, essa história, o professor Neville teria no seu lençol a inicial NG, né, de Neville Gorski, e a irmã Noemi também NG, né, Noemi Gnutzmann, que é o seu sobrenome. E eles encaminhando, então, material à lavanderia para ser lavado, enfim, quando eles receberam os lençóis perceberam que os lençóis estavam trocados. E ao retornar à lavanderia, então a pessoa que trabalhava na lavanderia vai fazer o contato com os dois, né, e dizer, olha, vocês estão com os lençóis trocados, embora com a mesma inicial, NG, e nessa ocasião é que os dois acabam se conhecendo, conversando, e essa história é curiosa, né, ela, felizmente, termina no casamento. Termina não, né, ela inicia uma trajetória de vida a dois juntos. E a irmã Noemi Knutzmann Gorski, né, já casada, ela é filha de um missionário, também formado no NASP, ou melhor, né, no CAB, neste momento, que havia trabalhado na África. Então, também fruto aí dos nossos alunos, né, dos alunos que passaram pela escola e se formaram como missionários para outras partes do mundo. E é curioso percebermos, né, muitos envolvimentos e como as histórias, elas têm vários finais felizes, né, ou continuidades felizes. E dessa união do casal, eles tiveram 3 filhos, né, a Dulcileia, o Elmar e o Rubem. Então, temos aí as imagens do casal com as crianças, né, também aí no ambiente do CAB neste momento. Então, é um episódio da vida pessoal, mas que tem muito a ver aí com os encontros, né, dentro do espaço do colégio, não só a formação ginasial, colegial, a oportunidade da docência, do trabalho, mas do encontro também, e do casamento, e os filhos, e uma vida toda de história comum com o colégio. Não é, Emily? Exatamente. E aí, a gente chega no final da década de 60, quando o pastor Neville inicia, então, a sua primeira gestão como diretor-geral aqui da nossa instituição.
Nessa foto já está uma geração mais nova, né, uma geração acima da geração de professores que a gente mostrou nos slides anteriores. Essa formação já é a formação dos professores aí do início dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, a gente tem figuras como a senhora Lloyd, que nós comentamos na outra live, né? A dona Lloyd já era professora aqui nesse período também. A gente tem o professor aqui, o Edgar Bergod, que foi preceptor, o casal Flávio e Dilza Garcia aqui na frente. Então, vários professores que vinham sendo jovens estudantes do colégio nos anos 30, 40, 50, agora eles aparecem em grande número, ex-alunos iniciando a sua carreira acadêmica, iniciando a sua carreira profissional como professores aqui da nossa instituição do NASP Campus São Paulo. E aí a gente tem essa eleição, né, de diretor-geral do Pastor Neville, que foi iniciada em 1967, foi eleito, e permaneceu até 1975 como diretor-geral aqui da nossa instituição, sendo essa o primeiro período da sua gestão. E aí a gente vai acompanhar agora um vídeo dele contando sobre uma das principais realizações dele como diretor nesse período, que foi a abertura do curso de enfermagem. Esse curso foi o primeiro curso superior adventista no Brasil que foi reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, foi uma coisa muito importante, né? Uma das realizações mais importantes da carreira dele e que serviu para uma série de outras mudanças que vieram posteriormente acontecer aqui na nossa instituição. Então, vamos acompanhar esse relato dele contando como que foi a abertura desse curso. Na ocasião em que recebemos a incumbência de abrir o curso de enfermagem, o único curso superior que a instituição oferecia era teologia, mas não era um curso oficializado. Portanto, era o primeiro curso oficializado no Brasil na questão de curso superior. E foi um esforço bastante acentuado, porque fazer uma coisa da qual não se tinha conhecimento não era fácil. Pastor Jairo era o diretor quando recebeu da parte da União Oeste Brasileira, via divisão, um pedido para que o IAE oficializasse um curso de enfermagem. Precisavam de enfermeiros, mas geralmente não tinham a nossa filosofia. E o pastor Jairo Araújo apresentou o pedido à mesa administrativa, que votou a abertura de um curso e também votou o nome da primeira diretora, a professora Maria Kudzelitz. E logo em seguida, votou também a viagem do pastor Jairo para os Estados Unidos, a fim de fazer um curso de mestrado em educação, ou melhor, em teologia, porque era para ser em educação, mas eles trocaram educação para teologia porque era mais necessário. E quando o pastor Jairo foi para lá, eu fui escolhido para substituí-lo. Ele me deu uma pasta ao sair. Olha, aqui está o que vocês devem fazer, abrir um curso de enfermagem. Dentro, o voto da direção e o voto da abertura, e nada mais. E não me deu nem a chave da diretoria. Eles mandaram abrir a porta lá. Mas começamos a trabalhar. Tive um secretário extremamente consciente, o professor José Marques Guimarães, que foi secretário a vida toda. Se formou em teologia, foi eleito secretário do colégio e foi até se aposentar. Mas ele trabalhava com aquelas revistas e ali foi pescando o que era preciso fazer. E até outubro nós completamos, isso era julho, o processo para dar entrada no MEC. Não estava completo, porque nem ele tinha experiência, nem eu, e nem a gente conseguia todas as informações de uma vez só. E 2 vezes houve a baixa do transcurso até que completássemos informações. E realmente foi indo. Recebemos como última visita um senhor muito dedicado, ao qual nós devemos bastante.
Ao fazer toda a investigação no colégio, nós tínhamos para o curso de enfermagem uma sala no prédio onde hoje funciona o Fundamental. Naquela sala estavam as carteiras para os alunos, estava aquele esqueleto e mais alguns elementos necessários. Era tudo. Não tínhamos um prédio, não tínhamos nada. E esse senhor que veio, parece que se condoeu de nós. No pedido, nós tínhamos pedido 30 vagas, pensando que dá bem para servir os nossos hospitais. Mas ele disse o seguinte: olha, de minha iniciativa, eu mudei, pus aqui 60 vagas. E quando saiu a aprovação, nós fizemos rapidamente um vestibular. Resultado, 9 alunos. Foi aquela decepção, não é? Mas também tivemos a esperteza de mudar o início das aulas, não em agosto, mas mudar para março. E fazemos em fevereiro outro vestibular. Fizemos. Conseguimos chegar a 27. Quando foi no ano seguinte, chegamos a 35. Depois, 60 e nunca mais faltou alunos. Que fantástica a história, não? Para um curso que estava iniciando, 27 alunos é um número bem alto, né? Uma turma considerável. E nós temos aqui uma das maiores realizações, né, perdão, dessa gestão foi justamente a construção do prédio da FAI, né, da Faculdade Adventista de Enfermagem. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a história da FAI, né, com a professora Vivian, e ela nos trouxe vários aspectos da formação deste curso, e o pastor Neville foi uma personagem importante nesta conquista. O segundo curso, né, do colégio, e que tem uma trajetória e uma tradição muito grande, muito importante até hoje. Seguindo um pouco aí pela trajetória do pastor Neville, né, o professor Neville e posteriormente pastor Neville, né, e apesar de não ter cursado completo o curso de teologia, ele foi ordenado pastor na década de 60, justamente pelo trabalho já realizado nas igrejas da região, não só na gestão do colégio, mas também nos trabalhos de evangelismo. E por isso que nós, né, pontuamos aqui diversas vezes professor e pastor. E de 1975 a 1990, o então professor pastor Neville, ele atuou como departamental da educação na divisão sul-americana, né, já um posto importante na história da nossa igreja, na América do Sul, e na década seguinte volta então a ser o diretor-geral do então IAE, né, o Instituto Adventista de Ensino. Nessa gestão, uma das realizações foi justamente a reorganização do antigo D1, né, o primeiro dormitório, que passa, então, a ser o prédio administrativo da escola, reunindo várias funções que estavam em vários locais, né, espalhados pelo campo,
departamentos da escola, como, por exemplo, o prédio central embaixo, né, do Salão Nobre, e organizando o departamento financeiro, departamento pessoal, TI, patrimônio, marketing, enfim, vários desses que nós conhecemos, né, trabalhamos em todo o âmbito do colégio, foram reunidos, então, no prédio administrativo, prédio este que até hoje reúne, né, a grande maioria dessas atividades. E aí, nessa segunda gestão, como diretor-geral aqui da nossa instituição, a primeira gestão sendo, portanto, lá no final dos anos 60 e início dos anos 70, então, em 1990, ele volta como diretor aqui para a nossa instituição, e uma das maiores realizações foi essa transição de Instituto Adventista de Ensino para Centro Universitário, que foi um processo que ele mesmo tinha iniciado na sua primeira gestão como diretor-geral. A Igreja Adventista, né, como um todo, estava percebendo a necessidade de abrir a nossa instituição para outros cursos de ensino superior, abrir a nossa instituição para providenciar outros serviços aqui para a nossa região do Capão Redondo. E esse processo foi iniciado com a abertura do curso de enfermagem lá em 1969. E outros cursos foram abertos nas gestões posteriores, enquanto o pastor Neville estava na divisão sul-americana. Então, o professor Roberto Azevedo, especialmente, continuou esse processo de abrir o curso de ciências, né? O curso de letras foi aberto também, e o pastor Neville voltou para a instituição e continuou esse processo de transformar o Instituto Adventista em Centro Universitário Adventista, que foi uma realização que aconteceu em 1999. Então, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos dar uma pausa aqui para esse comentário da Ana Paula Libois Tavares. Ela fez esse comentário no nosso Instagram, no Instagram do Centro de Memória, @memorianaspsp, para quem quiser seguir. A gente postou uma foto do pastor Neville essa semana fazendo a propaganda da nossa live, e a Ana Paula fez o seguinte comentário: tem uma lembrança muito boa do pastor Neville. Quando eu estava na 3ª ou 4ª série da escola modelo, por volta de 91, 92, tive um trabalho sobre a história do então IAE. Munida de um gravador e das perguntas que eu faria, fui até a igreja, onde era o escritório do diretor-geral, que era o pastor Neville, para entrevistá-lo. Ele, muito querido, me deu uma imensa atenção e contou sobre quando ele chegou ao CAB e as suas memórias. Nunca me esqueço da generosidade e simpatia dele em dar atenção a uma criança de 9 anos e o amor que ele tinha pela instituição. Então, é um relato de uma ex-aluna nossa, comentando sobre a figura do pastor Neville de uma maneira muito do coração, assim, né? Muito espontânea dela de fazer esse comentário, pela figura que representou o pastor Neville para tantos jovens, para tantas crianças aqui na nossa escola, sempre uma figura muito presente, muito sorridente e muito generosa. Notamos o envolvimento do pastor Neville com a história do colégio, desde o momento em que o colégio começa, né, já ainda nos seus primórdios, como aluno, ainda no pequeno colégio para 200 alunos, ele não é só, né, aluno da instituição, mas que posteriormente se torna professor, diretor, gestor, idealizador de vários projetos. E nós notamos aí, né, pelos diferentes arcos, o primeiro arco, né, o Colégio Adventista Brasileiro da década de 30, depois o segundo arco da década de 1940, com aí, né, o ônibus que levava os alunos até o colégio, ao terceiro da década de 1970, né, esse que está abaixo, né, e o Instituto Adventista Brasileiro, que talvez a Instituto Adventista de Ensino, que talvez tenha sido o nome pelo qual o NASP ficou mais conhecido, né? O antigo IAE, por muitos de nós, carinhosamente chamado até hoje. E, como fruto, né, dessa idealização, desse sonho, que o pastor Neville é um personagem muito importante, não só idealizador,
de 1999, o arco que traz aí a inscrição no NASP, né, o Centro Universitário Adventista, que nasce como centro universitário e que caminha ainda, né, para a consolidação cada vez mais eficiente como uma grande universidade que cresce cada vez mais, atualmente já não só, né, com o campus São Paulo, com muitos outros cursos, também um campus virtual, hoje, né, o Centro Universitário Adventista com 3 campi, né, o São Paulo, a Engenheiro Coelho, Hortolândia, e o sonho que nasce no coração do pastor Neville, de uma equipe enorme ali, lá na década de 90, segue, né, na sua concretização. E podemos notar também, não só o desenvolvimento do colégio, né, como instituição, mas também o desenvolvimento do bairro, do Capão Redondo, de todo o entorno, né? Temos aí à esquerda uma foto aérea de 1938, em que nós percebemos, né, a extensão do colégio, o protagonismo da presença do colégio nessa região, e à direita uma fotografia de 1995, uma vista aérea, né? E que nós percebemos a presença notória do colégio, essa área verde, né, tão rara nessa região, mas também o grande crescimento urbano, né, populacional, as demandas de educação, de outros serviços que chegam no bairro e os momentos, né, o ontem e o hoje, de crescimento não só do colégio, mas também da influência do colégio no local onde ele está alocado, né, onde ele está até hoje, uma instituição importantíssima na região onde está. E aqui a gente finaliza, então, com esse paralelo, né, desses 60 anos de trabalho do pastor Neville, que foi iniciado aí, como mostra essa foto de 1938, quando ele chegou na instituição, a escola era desse jeito, e o Capão Redondo, nessa configuração, e aí, então, no final dos anos, no início dos anos 2000, né, em 2001, ele saiu da instituição, ainda trabalhou como secretário da mantenedora até o final de 2003, e ele conta para a gente que completou, então, 60 anos de serviço, né? Em 2020, o pastor Neville está completando 96 anos de vida, ele mora lá em Engenheiro Coelho, e ele foi a figura uma das figuras principais desse desenvolvimento aqui da nossa escola, do crescimento da nossa escola, e conclui a sua trajetória aqui na nossa instituição sendo o primeiro reitor do centro universitário, que ele mesmo ajudou a desenvolver e a criar e a fundar, né, essa nova configuração aqui da nossa instituição. E para finalizar, a gente tem essas 4 fotos dessa trajetória do pastor Neville. Então, aí a primeira foto, como a gente já tinha mostrado anteriormente, na formatura do ginasial, aqui no antigo CAB, depois uma foto dos anos 60, dele como professor, um jovem professor, a foto da sua primeira gestão, na década de 70, e a foto da sua segunda gestão. O pastor Neville é o único diretor-geral do NASP que teve 2 gestões, 2 períodos diferentes de gestão. E a gente conclui essa apresentação e essa live aqui de hoje conversando sobre o pastor Neville com essa frase que ele mesmo comentou para a gente, contou para a gente no final da nossa entrevista em 2019. Então ele fala: nossa educação é para a eternidade, o ensino é importante, mas a eternidade é o resultado que nos interessa. Então acho que essa é toda a filosofia da educação adventista, como um todo, no Brasil e no mundo, e é com certeza a filosofia que segue sendo central em todas as atividades que nós realizamos aqui no NASP Campo São Paulo e no NASP como um todo. E dessa forma a gente conclui essa conversa sobre essa figura tão importante para o NASP, que foi o pastor Neville Gorst. E gostaríamos de deixar também o nosso obrigado, né, Emily? Se o pastor Neville nos assistir em algum momento, ou por toda essa contribuição, né, à construção do nosso colégio, pastor, muito obrigada pelo seu empenho, né, pela sua força, garra em se especializar, estudar, atuar e sonhar para o colégio. O colégio continua crescendo, né? E nós aqui no Centro de Memória
seguimos com as nossas pesquisas, né, a nossa função de resgate, de valorização, e queremos divulgar, né, reafirmar para que vocês visitem a nossa exposição virtual, né, a exposição do nosso prédio central, na comemoração de seus 95 anos, neste ano de 2020. Nós temos ali, né, nessa exposição virtual, várias imagens com informações, contando um pouquinho a história de construção das personalidades que passaram, que ajudaram na construção desse colégio, das suas funções, e também o convite que nós fizemos a todos os amigos, ex-alunos, né, a todos os interessados, ao nosso público de maneira geral, para que enviassem as suas fotografias, os seus registros, as suas histórias com esse edifício, né? Um edifício que marcou a vida de muitos de nós por suas várias funções, né? Inicialmente, o ciclo das aulas ocorriam todas nesse prédio, auditório, vários eventos, e segue até hoje, né? Atualmente é o edifício onde acontecem as aulas do Ensino Fundamental 2 e onde está ali o nosso próprio espaço do Centro de Memória. Visitem, né? Deixem os seus registros, compartilhem com os seus amigos também, e tendo aí a sua oportunidade para nos visitar nas nossas várias redes sociais. Temos aí o nosso canal do YouTube, né, onde vocês podem encontrar não só essa live de hoje, como também outras lives que nós já temos realizado, outros eventos, no nosso Facebook e também no Instagram, aí um espaço para que vocês possam nos acompanhar e deixarem os seus registros e os materiais imagens, documentos, enfim, para que possamos conhecer um pouquinho mais, né, da sua relação com o nosso colégio, das suas memórias que são coletivas, né, o nosso colégio, o nosso NASP e as nossas memórias. Eu vou concluir essa live com alguns comentários que nós recebemos nas nossas redes sociais essa semana, nas propagandas. Então, a gente tem aqui o Carlos de Almeida Braga comentando que o professor Neville foi professor de Física e Matemática dele entre 1961 e 63. O Marcos Lima comentou que ele conheceu o casal na divisão e que o pastor Neville e a sua esposa Noemi foram uma grande inspiração para que ele pudesse fortalecer a sua fé quando ele era jovem. O Enoque Rain comentou que ele foi diretor 2 vezes aqui da nossa instituição, que era uma grande pessoa humana, sempre sorridente, alto astral. E a Lídia Medeiros comentou que ele era o diretor na época que ela estudou aqui e tem uma saudade muito grande da figura do pastor Neville, que ele era um diretor muito legal, ela colocou. E a Lígia Souza comenta que o pastor Neville era uma pessoa muito especial, muito querida. E nós recebemos aqui na nossa live um outro comentário do Sidney Roberto de Lima, falando que ele estudou aqui no colégio na década de 80, se lembra muito bem do pastor Neville, e que ele morou por aqui, foi vizinho do senhor Enilá Botelho e da sua esposa, dona Alice Gnutzmann, que, se eu não estiver enganada, é irmã da dona Noemi, e que, à tarde, a dona Alice era professora de piano do Sidney, esse ex-aluno nosso, pedia para ele buscar leite fresquinho, tirado na horta, com o saquinho que vinha quentinho lá da nossa leiteria. E olhando a natureza e o gado que vinha pertinho, bem na cerca, as crianças podiam alimentar as vaquinhas. Era muito bom, memória da minha infância. Muito legal, Sidney. Obrigada a todo mundo que comentou, que acompanhou a gente nessa live. E eu já coloquei o link da exposição Prédio Central 95 anos aqui nos nossos comentários, tanto do Facebook do NASP quanto do Centro de Memória. E para finalizar, essa é uma série de lives, né? O NASP e suas memórias. A cada 15 dias nós temos feito aqui no Facebook do NASP e do Centro de Memória uma live sobre algum assunto, algum aspecto, alguma década, algum personagem da história do NASP Campo São Paulo. E essa live é realizada pelo Centro de Memória, o NASP São Paulo, por mim e pela Gabriela. Gostaríamos de agradecer muito a presença de todos aqui, dos nossos convidados que têm estado conosco, das entrevistas que foram feitas e de você que acompanha a gente pelas nossas redes sociais. Durante esse período de pandemia, especialmente, né, nós intensificamos
a nossa presença nas redes sociais, e essas lives são fruto desse trabalho que nós temos feito por aqui. Então, muito obrigada a todos. Tchau, professora Gabriela, e tchau a todos. Tchau, Emily. Tchau a todos. Obrigada pela sua participação conosco. Obrigada, Emily. Tchau, tchau. Tchau, tchau.